Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 11 de outubro, a Igreja nos dá a oportunidade, nas vésperas da solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, celebrar a memória de São João 23, um Papa que fez, com a graça de Deus e o auxílio do Espírito Santo, guiando e movendo, fez o início de uma grande transformação na Igreja, o Concílio Ecumênico Vaticano II. Ele dá início, depois São Paulo VI dá continuidade. Peçamos ao Deus da vida que nos ajude, a exemplo deste homem, também seguir a inspiração de Deus em nossa vida. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato sobre a memória de hoje. Angelo Roncalli nasceu na Itália em 1881 e faleceu no Vaticano em 1963. Foi cardeal e patriarca de Veneza e com 77 anos foi eleito Papa. Em 1962, na presença de mais de 2.000 bispos e numerosos observadores de igrejas não católicas, reunidas na Basílica de São Pedro, iniciou o Concílio Ecumênico Vaticano II. Celebrando sua memória, rezemos para que as decisões conciliares continuem a dar bons frutos para a Igreja e a sociedade. Amados irmãos e irmãs, tomamos diante da história da salvação inúmeros sinais para que possamos, de fato, voltar o coração a Deus. O Evangelho de São Lucas hoje traz para nós 2 sinais. O sinal da rainha do sul, que vai ao encontro de Salomão, uma distância tão distante, para escutar a sabedoria, e lembramos que esta sabedoria de Salomão é um dom de Deus. Ele dizia: não quero riquezas, mas eu gostaria de receber a sabedoria para bem governar. E esta rainha do sul vem ao encontro de Salomão. Também um outro testemunho é importante aqui no Evangelho de hoje. O
o testemunho dos ninivitas que se converteram pela pregação de Jonas. Então, 2 sinais de conversão. E quando olhamos, sobretudo nos tempos atuais, na história da salvação, na história da igreja, nós percebemos tantos homens e mulheres que se colocam como sinal e testemunho do amor a Deus e a Cristo. No entanto, é importante lembrarmos aquilo que diz a palavra: ninguém é maior do que o próprio Cristo. E o porquê que este sinal se constitui? São Lucas pontua uma característica ou uma situação um pouco difícil, poderíamos assim dizer. Jesus, que diante de uma grande multidão reunida, diz: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Então, de certa maneira, uma multidão que buscava sinais, buscava os milagres, os prodígios de Jesus, quando na verdade o Senhor os convidava à conversão mais profunda. Uma conversão mais profunda para a vivência do reino já aqui na terra. Jonas e a Rainha do Sul se colocam como testemunhos. Hoje em dia, nós temos grandes sinais de homens e mulheres, santos e santas, que amaram a Cristo e serviram de todo o coração. Possamos ir ao encontro, possamos conhecer, possamos ter consciência da vida destes homens e mulheres, não para nos condenar, mas para a verdade nos converter. Como dizia Santo Inácio de Loyola: se São Francisco foi capaz de amar desta forma, eu também o serei. Hoje, Inácio, o pequeno ígneo, é um grande santo da igreja. Nós precisamos ter referenciais, nós precisamos ter exemplos, modelos, para que possamos seguir, para que possamos caminhar. Angelo Roncalli, no seu tempo, constituído como Papa bom, poderíamos assim dizer, ele cativa os corações daqueles que ali estão. Inicia um grande movimento na igreja de reestruturação da própria caminhada da igreja, a partir do Concílio Ecumênico Vaticano II. Concílio este que nos recorda algo sumamente importante. Todos, sem exceção, são convidados a uma vocação universal, a vocação à santidade. Só podemos alcançar esta graça, de fato, confiando e amando a Cristo. Não há outro caminho. Peçamos, portanto, que o Senhor nos inspire, nos convide, nos sustente nesta caminhada, na caminhada para correspondermos à vocação ao qual nascemos, a vocação à santidade. Ângelo Roncalli, São João 23, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.